Vamos lá, guerreiro. Guerreiro, você já conhece o procedimento? Então já vai convidando seus amigos aí, né? É isso aí. Já tá entrando aí, né? O prof tá sumido, né? Felipe Tenório, meu parceiro. Tá sumido, meu irmão? Pompeu, tá chegando a hora, hein? Semana que vem. Na área aí, ó, @prof Montes, né? É isso aí, né? Zuc, estarei sábado no aulão. Você vai jogar duro, né? Eu quero uma foto com você, hein? Corre não, hein? É isso aí. Vamos convidando os amigos aí. Olha o mestre. E aí, vai fazer falta essa semana lá no... Ah, é. Semana que vem estamos lá. Estaremos, né? Semana que vem estaremos lá. Taquara, RJ. Galera lá do Brigadeiro Short. Manda um abraço pra São Luís, Maranhão. É isso aí. Foto e camiseta, hein? Com certeza. Rapaz, a camiseta lá adelante. É Baby Look, né? Baby Look chegaram. Para já levar Paulão, né? Baby Look. Bacana, né? Ah, rapaz. É Baby Look? Não é não. Se é Baby Look. É Baby Look, tá escrito por cá, né? Ah, bomba de corações. Vamos trabalhar então. Vamos lá, né? Vamos lá que hoje eu tenho uma novidade pra vocês. É isso aí. É isso aí. Então, eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte. Eu tenho uma surpresa hoje, né? Veja, a gente nem anunciou muito, mas eu tenho uma surpresa hoje. Bem, primeira coisa que eu quero falar... eu quero agradecer, né, muito feliz. Ontem eu estive presente lá na formatura dos agentes penitenciários. Diversos alunos meus conseguiram passar nesse concurso. Veja, um dos concursos que eu reputo, né? Um dos mais difíceis que eu já vi, né? Isso, jogando duro demais. É a primeira fase, né? Jurisprudência pura. E vocês sabem que eu amo jurisprudência. Então eu tinha preparado meus alunos para uma prova, uma possível prova baseada na jurisprudência. A Funiversa jogou duro, bateu na jurisprudência firme, mas meus alunos colocaram a Funiversa no bolso, né? E ontem foi muito legal, que eu fui, né, lá na formatura e fiquei muito emocionado, diversos alunos, diversos agradecimentos, né? Enfim, eu falo, né? Veja, eu sou apenas um colaborador, é isso? A gente tenta ali ensinar, né, de uma forma simplista, numa didática mais acessível ao aluno, né? E minha maior felicidade é essa, é ver o aluno passando, né? Ver mudando de vida, é claro. Tem aí os seus objetivos finais, né? Mas na vida tudo é um degrau. Aí você tem que saber, né? Cada dia subir um degrau. Olha a Cássia aí, né? Eu tive o prazer de conhecer a Cássia pessoalmente, né? Estava aqui estudando na biblioteca aqui de Brasília e a Cássia estava lá também, me conheceu. Isso é muito legal, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto desse contato com vocês, né? Por que eu estou ali estudando com vocês ali? Comigo não tem esse negócio, eu não tenho vaidade nenhuma, né? A gente está sempre estudando para aprender mais e jogar duro. Professor, mas você estava estudando por quê? Porque eu estou estudando para o aulão adelante, né? Eu estou muito concentrado, hein? Eu vou para destruir dentro da humildade. Veja, na área também, @professor Carlos Rangel, né? Professor Carlos Rangel, salvo engano, no dia 18 ou 16 de setembro, de agosto, acho que é 18 de agosto, vai fazer uma live muito interessante, né? Ele adora estudar as dogmáticas, né? Que navegam aí na órbita do direito penal. Joga duro demais, não é isso? Ah lá, o Monte já falou, sabe tudo. Ele joga duro, joga pesado. E a gente vai divulgar essa aula dele, né? Claro, para a gente aprender também, veja, compartilhar conhecimento, né? Ele tem uma bagagem muito boa, né? Lá no direito comparado, e a gente vai estar aqui
para aprender com ele. Beleza? Jogando duro. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte: aulão adelante, delegado Mato Grosso do Sul. O material está pronto. São 34 páginas. São 34 páginas de exercícios. 34 páginas. São mais de 300 exercícios, pelo que eu contei aqui. 8 da manhã às 19 horas. Beleza? Olhei aqui, professora Flávia Rita, diversas dicas, né? Fora os textos aqui, as questões envolvendo textos. A professora Flávia Rita, ela colocou tantas dicas no material, né? E eu deixei, né? Falei, não, vai com as dicas. Professor, você não tirou as dicas, não. As dicas irão aí, vai te auxiliar demais. O material tá muito bom. O material tá muito bom. Bem, quem for lá no aulão adelante, vai receber o material. Professor, bem que você falou lá na live, o material tá jogando duro demais. Material jogando duro demais, tá? Nós ainda estamos segurando, né? O segundo lote, veja, acho que até hoje, ou mais tardar amanhã, vai virar o lote. Então você tem que correr lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Professor, mas qual é a surpresa que você falou que vai ter hoje, né? Antes de começar a jogar duro, porque quando você começa, você não para. Veja, eu vou te chamar no PC e vou dizer o seguinte: hoje tem rodízio de dicas. Como assim, professor? Rodízio de dicas. Porque olha só que o aulão adelante preparou para você. Veja, eu vou começar aqui dando dicas, né, dicas que irão cair na sua prova pela temática que eu vou abordar, tá certo? Quando acabar aqui, nós iremos todos lá, rodízio, lá para o aulão, lá para as dicas de medicina legal do professor Montes. Professor Montes acabando medicina legal, iremos todos lá para as dicas da professora Cláudia Barros. A professora Cláudia Barros vai colaborar dando dicas aqui, convidei, a professora aceitou, e depois da professora Cláudia Barros, vai todo mundo correndo lá para o Direitos Humanos, professor Rochester. Então é o seguinte, a partir de agora, até mais ou menos meia-noite, é jogo duro, filho. É tipo um aulão que a gente preparou aí, beleza? Era a surpresa que eu ia fazer, estou fazendo aqui para vocês, tá certo? Então vai ser um mini aulão a partir de agora, E eu vou começar a jogar duro aqui, depois todo mundo medicina legal pro Montes, depois no Montes todo mundo correndo, crime impossível. Lá na professora Cláudia Barros, depois da professora Cláudia Barros, todo mundo correndo lá para Direitos Humanos com o professor Rochester. Bacana? Quando você falar assim, professor, taca-lhe o pau. Aí eu vou começar aqui. Então, te chamo no percebe e digo, vai lá, corre, pega a sua Lei Maria da Penha. Corre lá. Pega a sua Lei Maria da Penha. Corre. Porque é o seguinte, eu vou começar com o jogo duro aqui naquele ritmo aulão, beleza? Ritmo de aulão, tranquilo? Pega lá, tá na mão? Tá na mão aí? Isso. Não, hoje o jogo vai ser pesado. Já está na mão aí sua lei? Pega a Lei Maria da Penha. E outra coisa, pega a folha, que eu vou te encher de bizu. Aqui não vai bagunçar com você não. E você vai lembrar de mim lá na prova domingo. Tá na mão? Vem cá então. Olha, Lei Maria da Penha. O que eles vão cobrar na sua prova, delegado de Mato Grosso do Sul? Pessoal, eles vão cobrar a ação do delegado em face, né, de um contexto de Maria da Penha. Ou seja, como o delegado deve se portar diante de uma situação em que você tem uma vítima de Maria da Penha, né? Quais são as providências que o delegado deve adotar? Eles querem isso, eles querem saber se você sabe, né? Quais são as suas atribuições legais. Veja, quando você está inserida em num atendimento, melhor dizendo, diante de um contexto, né, de violência doméstica, né? Bem, então quais os artigos que você... Tipo assim, você não pode dar mole. É o artigo, inclusive você vai ler esses 3 artigos um dia antes da prova. Legal? Quais são os artigos? Artigo 10, artigo 11, artigo 12. Você tem que saber. Beleza? Bem, professor, e como é que ele vai trabalhar esses artigos, esses incisos? Na pegadinha. Na pegadinha. E você vai destruir aí, começar agora. Beleza? Vem aqui então, se liga. Olha só, vai anotando. Artigo 10. Na hipótese de iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis, ou seja, providências já elencadas lá na Lei Maria da Penha. Bem, aí o artigo 11, né? Vamos direto para o 11. O 11 diz o seguinte: no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, segura, primeira pegadinha, ele vai dizer o seguinte, as providências que o delegado deve adotar, veja, estão elencadas em rol taxativo. Joga aí, joga duro, o rol não é taxativo.
O rol não é taxativo porque, perceba, ele menciona no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências. Então o rol não é taxativo, puxa uma seta, olha lá, entre outras providências, puxa uma seta. O rol não é taxativo, beleza? O rol não é taxativo. O delegado de polícia pode adotar outras providências, tá? Além dessas providências elencadas aqui no artigo 11, e eu vou começar a jogar duro com você. Bem, ritmo de aulão, inciso 1, garantir a proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Vem cá, ele vai jogar comunicando em 24 horas, puxa a seta e fala que não. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, tem a nota de culpa, sabe? Você tem esse prazo de 24 horas lá da nota de culpa, né? Nota de culpa, 24 horas. Comunicação do flagrante, de forma imediata, uma nota de culpa, 24 horas. Expedição, melhor dizendo, expedição de nota de culpa, 24 horas. Fica esse 24 horas na sua cabeça, ele joga aqui, você entra. Beleza? Veja que a comunicação... o delegado, né, vai promover a proteção policial, não é isso? Quando necessário, comunicando de imediato, a comunicação de imediato, tá certo? Ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Cuidado, joga uma seta, ele vai jogar 24 horas. Vamos pro 2. 2. Encaminhar o ofendido, a ofendida ao hospital ou ao posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Veja quando a mulher vítima, né, ela chega à delegacia e ela chegou lesionada, há necessidade, né, dessa mulher receber um atendimento médico, não é isso? E também realizar o exame de corpo de delito. Para quê? Para que você possa aí materializar, né, a lesão corporal. Veja que... se você não tem o exame de corpo de delito, vai ser possível também a utilização de outras provas, não é isso? Veja o prontuário médico daquela mulher que foi atendida lá naquele posto de saúde, né, naquele posto de emergência, beleza? Então, fique esperto aí. O inciso 3, ele diz o seguinte: fornecer transporte para ofendidas e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Coloca aí, Alfa Zulu, ele vai colocar assim, em qualquer caso. Coloca aí, filho. Aqui que ele vai trabalhar com você nas pegadinhas, entenderam ou não? Então, perceba, fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro, veja, quando houver risco de vida. Aí ele coloca lá em qualquer caso, você, vai lá no meio da cabeça. Beleza? Em qualquer caso, não. Quando houver risco de vida, né? Olha, ele colocou uma condição. Beleza? Né? Tranquilo? Legal. Inciso 4. Joga duro. Inciso 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou domicílio familiar. Então, veja, a mulher chegou em casa, chegou na delegacia e falou que foi lesionada pelo marido. E ela não quer mais voltar, ela está com medo de ir lá pegar as coisas dela, né? Então, veja, o delegado vai promover o quê? Vai promover uma equipe, né? Vai compor uma equipe para acompanhar essa mulher vítima até a casa dela, tá certo? Para que ela possa recolher seus pertences. Agora, se liga na pegadinha, inciso 4. Vai colocar assim, ó, o delegado obrigatoriamente, né? Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences, do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Se liga, obrigatoriamente não, se necessário. Né? Ele tira o se necessário e coloca obrigatoriamente. Né? Joga aí, joga um JD, cuidado. Né? Não é obrigatoriamente, é se necessário. Ele troca, coloca obrigatoriamente. Beleza? Tranquilo. Inciso 5. Professor, o jogo tá duro? 5. Vambora. Aí, inciso 5. Informar a ofendida os direitos a elas conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Então, a mulher vítima, quando ela chega na delegacia, né, vítima de violência doméstica, veja, o delegado de polícia vai informar, olha, você tem direito às medidas protetivas, né? Veja, medidas protetivas previstas lá na Lei Maria da Penha. O delegado tem que levar esse conhecimento dessa vítima que ela tem direito às medidas protetivas, né? Medidas protetivas de urgência em favor da mulher vítima, não é isso? Então é importante levar esse conhecimento das medidas protetivas a essa mulher vítima. Importante isso. O artigo 12, veja, ele menciona o seguinte: em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos:
sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Então, ele vai tirar o deverá, né? E vai colocar o quê? Poderá. Poderá não, é um dever. Entendeu? Poderá, aí olha, então se liga, é dever. Tá? Ele tira aqui o poderá, o deverá e coloca um poderá. Beleza? Não é poderá, não é, né? Veja, não é facultas agentes, né? Ele tem o dever de agir dessa forma. Bacana? Inciso 1. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar representação a termo se apresentada. Veja que se há uma situação de ameaça, não é isso? E a gente vai analisar esses casos aqui. Veja que na ameaça, a ação penal é pública condicionada à representação. Você não pode fazer confusão. O delegado de polícia, ele não pode lavrar um flagrante envolvendo um autor, né, de violência doméstica sem a representação da vítima na ameaça. Porque veja que a ação penal será pública incondicionada nos casos de lesão corporal. Não é isso? Quando eu trato de ameaça, a representação continua sendo condição de procedibilidade. Beleza? Então fica atento aí. Inciso 2. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Veja que a vítima chegou e falou: olha, delegado, eu fui agredida pelo meu companheiro. É mesmo? É. E olha que ele usou um cinto para me agredir. Então, perceba, o delegado vai promover diligências, né, para encontrar esse cinto. Não é isso? Esse cinto irá figurar como o quê? Como instrumento utilizado na ação criminosa, né? Como instrumento utilizado na ação criminosa. Então, olha, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Então, veja, esse cinto, né, que vai figurar como instrumento, vai ser recolhido pelo delegado de polícia, apreendido e ainda encaminhado à perícia. O cinto ainda é encaminhado à perícia para constatar que aquele cinto realmente provocou aquelas lesões. Entenderam ou não? Bacana. Inciso 3, tem pegadinha. Inciso 3, tem pegadinha. Ritmo aulão adelante. Inciso 3. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Duas pegadinhas. Duas. Primeiro, se liga. Remeter no prazo de 48 horas. Ele tira e coloca lá, os autos apartados, né, com o pedido de medidas protetivas da vítima, deve ser remetido, veja, de forma imediata. Tá errado. Se liga, a comunicação, veja, a comunicação da proteção policial é de forma imediata. O auto de prisão em flagrante, né? Veja, quando há prisão em flagrante, você tem a comunicação de forma imediata. Expedição da nota de culpa no prazo, né, de 24 horas, expedição de nota de culpa. Quando você fala de autos apartados, veja, esse auto não é encaminhado imediatamente para o juiz. Você tem um prazo de 48 horas. Eles adoram mexer nesse prazo. Beleza? Colocam imediatamente, coloca 24 horas, 48 horas. Tá, remeteu para o juiz, né, no prazo de 48 horas? Sim, juiz recebeu? Recebeu. Artigo 18, coloca aí, seta, joga duro. Artigo 18, o juiz tem o prazo, também de 48 horas para decidir acerca das medidas protetivas. Beleza? Isso, delegado encaminhando, juiz decidindo no prazo de 48 horas. Aí vem a pegadinha. Qual pegadinha, professor? Se liga. Não é o delegado que representa pelas medidas protetivas. Joga duro, guerreiro. Joga duro. Não é o delegado que representa pelas medidas protetivas. Tá certo? Quem representa pelas medidas protetivas, veja, que faz o pedido é a vítima. O delegado encaminha o pedido da vítima. Olha aí o JD. O delegado encaminha o pedido da vítima. Né? Aqui, ó. Menciona, remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida. Não é o delegado representando pelas medidas protetivas, joga duro. Entenderam ou não? Você tem o MP pode representar pelas medidas protetivas, como a ofendida pode. Agora, não há, na lei, uma legitimidade para o delegado representar pela medida protetiva. E isso, o delegado leva ao conhecimento da vítima. Entenderam ou não? Então fica esperto, não é o delegado que representa pelas medidas protetivas, é um JD muito importante.
né? E esse prazo de 48 horas aí que ele vai trocar, vai colocar imediatamente. Vamos seguir. Inciso 4. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Veja, se, por exemplo, ocorreu, né, lesões, a vítima sofreu lesões, o delegado vai encaminhar essa vítima lá para o ML, né, para a realização de um exame de corpo de delito. Isso é importante, né? Até para materializar lá o delito de lesões corporais. Mas eu falei para vocês que pode o delegado lançar mão, por exemplo, de prontuários de atendimento médico, né? Prontuários aí de atendimento médico. É importante isso. Ou requisitar outros exames periciais necessários. Aí a vítima falou que foi lesionada, né, no interior da casa. Não é isso? Veja que lá no local, né, em que ela foi lesionada, o cara jogou ela na parede, né? Você tem lá marcas, vestígios de sangue no local, o delegado pode solicitar um exame de local, né? Um exame de local para se levantar aí como se deu essas agressões, né? De que forma a vítima foi lesionada dentro daquele ambiente, entendeu? Eu posso ter um exame de local. Isso, né? Se eu tenho vestígios, eu posso ter um exame de local. O exame de local não é só quando tem lá um corpo sem vida, né? Tem um homicídio. Não, você pode ter um exame de local, independente se você tem um corpo sem vida lá ou não. Se você tem vestígios de sangue no local e você quer um exame pericial, né? Veja, pode ser sim realizado um exame de local, beleza? Por exemplo, um exemplo no furto mediante arrombamento. O exame de local. A perícia vai ao local para constatar que ocorreu um arrombamento lá na residência, por exemplo. Entenderam? Então, exame de local é isso. Legal. Inciso 5, né? Ouvir o agressor e as testemunhas. Isso é importante. Por quê? Porque, veja, a Tícia chega na delegacia e diz o seguinte, né? Olha, delegado, eu fui vítima de estupro. Não é isso? E veja, o delegado tem que ouvir o agressor, porque a Tícia, ela pode estar manifestando aí a síndrome da mulher Potifar, né? Síndrome da mulher de Potifar. Ela criando uma situação, né? Veja, uma agressão sexual que na verdade não existiu. Não é isso? Síndrome da mulher de Potifar. Importante, né? José do Egito. Eu já contei essa história. Joga lá Hilton Zuck falando acerca da síndrome da mulher de Potifar. Isso, né? Aquela mulher que cria um fato, né, relacionado a um crime contra a dignidade sexual, um crime que não existiu. Então o delegado ele tem que ouvir o agressor e as testemunhas, né? Tem um vizinho, uma vizinha fofoqueira. A vizinha fofoqueira é a melhor testemunha que tem, porque ela fica ligada, né? Aí o delegado chama, você viu, ela tem até o prazer de colaborar. Doutor, eu vi sim. Veja, eu estava passando, né, aí em frente à casa da Zuquiteia e o couro estava comendo lá. Eu fui lá olhar para ver o que estava acontecendo e eu vi o Tício agredindo a Zuquiteia. Fofoqueira é a melhor testemunha que tem, né? Então, veja, a gente tem que tratar bem, né? Os delegados, vamos tratar bem as fofoqueiras. Vamos lá, então. Mas você sabe que a fofoqueira, ela ofende um princípio divino, né? Professor, que princípio é esse? Veja, é um princípio divino, porque Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua vida. Aí tá lá a fofoqueira cuidando da vida alheia, né? Mas ajuda aqui o delegado de polícia na investigação. Cai pra cá. Inciso 6. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Isso aqui é importante. É claro, né? Ordenar a identificação do agressor, aquele agressor que não é identificado. É isso? Se ele já é identificado civilmente, não há necessidade de uma identificação criminal. Isso é importante. Isso é importante. E também o delegado vai verificar se aquele agressor não tem um mandado de prisão em aberto. Então, veja, ouviu o agressor e deixou o cara embora. Olha que tinha um mandado de prisão preventiva pela prática de um outro delito. E o cara foi lá, prestou depoimento na delegacia e foi embora. Entenderam ou não? Então, sempre que uma pessoa é ouvida na delegacia, veja, há uma consulta acerca da possibilidade de mandados de prisão em aberto. Entenderam ou não? Então, a polícia sempre realiza esse procedimento. Inciso 7, né? Inciso 7. Remeter no prazo legal os autos do inquérito ao juiz e ao Ministério Público. Pegadinha, porque ele vai colocar assim, remeter no prazo de 48 horas.
Caramba, acho que é 48 horas, você está com esse 48 horas na sua cabeça. Por quê? Porque você estudou a Lei Maria da Penha e 48 horas faz referência às medidas protetivas. E na hora da prova você está tão nervoso que você lê, ó, remetendo no prazo de 48 horas, os autos do inquérito ao juiz, ao Ministério Público, você coloca certo, você vai ganhar no meio da cabeça. Beleza? Quando ele fala aqui, ó, remeter no prazo legal, ele está raciocinando, vem cá, o indiciado está solto ou está preso? Entenderam ou não? Se o indiciado está solto, né, o prazo é de 30 dias. Se o indiciado está preso, o prazo é de 10 dias. Né? Então, esse prazo aqui é o prazo legal. Entenderam? Ele não está falando aqui acerca do prazo da medida protetiva, que é um prazo de 48 horas. Isso, lá do artigo 10. Beleza? Então, coloca uma seta aí. Olha, esse prazo aqui é lá do artigo 10. Indiciado preso, 10 dias. Indiciado solto, 30 dias. Beleza? Tranquilo. Vamos lá então. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter. Quando ele fala o pedido da ofendida, coloca aí, pedido da ofendida, joga duro. Ele está falando do pedido das medidas protetivas. Pedido da ofendida é o pedido das medidas protetivas. E deverá conter o que nesse pedido? Qualificação da ofendida e do agressor. Né? Veja, o juiz tem que saber de quem é, qual é a vítima, né? E quem é esse agressor? Ele tem que saber, né? Nome e idade dos dependentes. O juiz tem que tomar conhecimento da situação social daquele casal. Não é isso? Veja, vamos supor que o juiz analisando um pedido de medida protetiva, né? O afastamento do lar, mas como fica a situação da regulação de visitas, né? Então tem todo esse contexto que o juiz tem que analisar. Inciso 3, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Veja que o fato da ofendida pedir um afastamento do lar, isso não quer dizer necessariamente que o juiz vai deferir, não. O juiz vai analisar, mas como foi esse fato, né? Como assim afastar ele do lar, né? Veja, afastar aí dos seus filhos. Não, deixa eu analisar como foi isso. Então tem que descrever de forma sucinta. Professor, mas como assim? Eu não entendi bem. Eu vou falar para você o seguinte, veja que quando você tem as medidas protetivas, esses autos, eles ficam apartados do inquérito. Entenderam ou não? É feito um procedimento apartado do inquérito. O inquérito continua na delegacia. E esses autos, eles sobem, né, para o juiz analisar. Entenderam? Então, veja, em autos apartados, ou seja, separados do inquérito. É por isso que ele fala autos apartados. Joga duro, joga duro. Ah, professor, inquérito não vai? Não, 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 não. Vai só um auto apartado, apartado do inquérito. O inquérito continua na delegacia. Porque tem um prazo. Entenderam não? O delegado, veja, ele continua com o inquérito trabalhando. Indiciado preso, 10 dias. Indiciado solto, 30. Né? E veja, e os autos apartados que são remetidos num prazo de 48 horas. Por isso que o nome é autos apartados, ou seja, apartado, separado do inquérito. E aí, para o juiz tomar conhecimento do que ocorreu, você tem que, né, ter um resumo dos fatos. É a descrição sucinta no fato. E o juiz vai analisar o caso, se é o caso de deferir medidas protetivas ou não. Beleza? Tranquilo. Esse foi o jogo duro acerca desses incisos. O 10, o 11, o 12 vai cair na sua prova. E as pegadinhas que aparecem são essas aqui. Agora a gente vai começar a analisar os casos concretos. Por que você acha que ia ser mole assim? Hoje é rodízio de dicas. Como, né? Veja, o jogo é duro. Vem cá então, agora eu vou falar mais devagar, né? Que agora eu começo nos casos concretos. Tício versus Mévia. O Tício agredindo a Mévia. Beleza? Legal. Tício agrediu a Mévia. A Mévia foi levada para a delegacia. O delegado tomou essas providências aqui do artigo 10, 11, 12. Veja, e aí, como vai ser o comportamento do delegado em face de um contexto de violência doméstica em que a vítima está agredida, a vítima apresenta uma lesão? Aí a Mévia fala o seguinte, olha doutor, eu não quero que o Tício fique preso, eu tenho um amor pelo Tício, eu só quero que ele venha levar um aperto. Como é que é? Eu só quero que ele ganhe um aperto. Aí o delegado fala, olha, quem aperta é cinto. E aqui, perceba, nós temos conhecimento, né? Veja, do entendimento, inclusive agora, sumulado pelo STJ, né? De que a ação penal é pública incondicionada.
Então, mesmo que você tenha o desejo que ele venha a ganhar só um aperto, ele não vai ganhar um aperto, ele vai ganhar uma aplicabilidade da lei. Você pode chorar que ele vai ser preso em flagrante agora, entenderam ou não? Mas por que ele é preso em flagrante? Ele é preso em flagrante porque, veja, primeiro que o artigo 41, lá da Lei 11.340, o artigo 41, ele já menciona, né? Ele fala, ó, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena aplicada, não se aplica a Lei 9.099. E lá na Lei 9.099, no artigo 88, você tem a representação como condição de procedibilidade, veja, para, por exemplo, a ação penal quando faz referência à lesão corporal. Não é isso? Então, veja, se afasta 9.099, afasta também a representação da lesão corporal, ou seja, a representação como condição de procedibilidade. Né? Eu acho, essa súmula, na verdade, ela só ratifica esse entendimento. Entenderam ou não? Então, a ação penal é pública incondicionada quando você tem a violência doméstica, né? A lesão corporal quando a vítima, veja, ela figura, a vítima figura um contexto doméstico, a vítima vítima de lesão corporal, né? Isso, de lesão corporal. Beleza? Aí a ação penal é pública incondicionada. Vem cá, agora você fica ligado. O que o delegado vai fazer? Tá chorando a Tícia, deixa chorar. O delegado vai autuar a Mévia tá chorando, o delegado vai autuar o Tício em flagrante. Bem, vai autuar em flagrante? Sim, fica ligado. Primeiro, o delegado vai autuar o Tício em flagrante. E o delegado, sempre quando ele autua alguém em flagrante, o delegado tem que se ligar na pena. Sempre, sempre, sempre. Caiu uma questão na sua prova em que você tem que autuar alguém, se liga na escala penal. Por que, professor, tem que me ligar na escala penal? Porque você tem que ter o conhecimento lá do artigo 322 do Código de Processo Penal. Ah, o arbitramento de fiança, exato. Professor, mas olha só, Maria da Penha, é possível aplicação de fiança? Claro que sim, filho. Claro que sim. Maria da Penha é possível aplicação, veja, da fiança. Né? Você não tem a transação penal, não é isso? Entendimento, inclusive, do STJ nesse sentido. Né? Os institutos despenalizadores, previstos lá na Lei 9.099, não são aplicados. Até porque a Lei 9.099 é afastada. Entenderam? Mas você tem, veja, a possibilidade de fiança. Bacana? Aí você tem que ficar muito esperto. Você tem que ficar muito esperto, porque o que eu falei? Veja, a lesão corporal, né? Ação penal pública que é incondicionada. O delegado vai lavrar um flagrante e vai arbitrar a fiança. Bem, primeira situação. Segunda situação, a vítima foi ameaçada. Agora, veja, o Tício não lesionou, né? Não provocou uma lesão na Mévia. A Mévia foi para a delegacia e falou, delegado, o Tício me ameaçou, tem as testemunhas aqui. O que o delegado deve fazer? O delegado também vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Professor, mas auto de prisão em flagrante em sede de ameaça? Sim, mas ameaça não crime de menor potencial ofensivo, veja, cuja pena de detenção, né, de 6 meses, né, detenção de 1 a 6 meses, não é isso, ou multa? É um crime de menor potencial ofensivo, mas você lembra que o artigo 41 afastou a aplicabilidade da Lei 9.099? Lembra disso? Sim, se afastou a aplicabilidade da Lei 9.099, afastou o termo circunstanciado. Entendeu? Se afastou o termo circunstanciado, o delegado deve sim lavrar o auto de prisão em flagrante. Tá, mas aí, professor, tem que ficar esperto. Aí você tem que ficar esperto. Mas por que eu deveria ficar esperto? Eu vou te chamar no PC e vou dizer o seguinte. O afastamento da representação como condição de procedibilidade, em que possibilita o delegado lavrar o auto de prisão em flagrante, independente da manifestação de vontade da vítima, faz referência apenas à lesão corporal. Quando eu trato de ameaça, a vítima ela tem que representar. Pera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a vítima chegar na delegacia, né, e falar lá pro delegado que ela foi ameaçada, né? Sim, e ela não representar, eles podem sair abraçados da delegacia, né? Porque o delegado ele não pode lavrar o auto de prisão em flagrante, mesmo quando você trata de um contexto doméstico, se a vítima não representar.
Porque quando você trata, calma, a gente vai tratar de tudo aí. Quando você trata de ameaça, há necessidade da representação como condição de procedibilidade. Entenderam ou não? Porque, veja, a representação, quando você trata do crime de ameaça, ela não está lá na Lei 9.099. Né? Ela está no Código Penal. E se você afasta no 9.099, você não está afastando a representação da ameaça, joga duro. Entenderam? Olha aí você na prova oral crescendo em frente ao examinador dentro da sua humildade. Né? Ele vai perguntar ao candidato, a necessidade da representação para o delegado lavrar um auto de prisão em flagrante, quando você tem um contexto doméstico, né, em que a vítima ela é uma vítima de ameaça, será que é possível, né, o delegado lavrar o auto de prisão em flagrante sem a representação, né, da vítima? Aí você, excelência, não é possível, né? Veja, não é possível porque mesmo se tratando de violência doméstica, quando eu trato do delito de ameaça, é necessário, né, a representação como condição de procedibilidade. Beleza? Tranquilo. Aí a Mévia chegou na delegacia. Ô delegado, o que foi? O Tício me xingou. Xingou demais. Xingou, eu tenho que ir às testemunhas. Rapaz, injúria, né? Atribuindo aí um fato negativo, melhor dizendo, né? Atribuindo um fato negativo à Mévia, né? Nesse xingamento ele atribuiu um fato negativo, né? À Mévia. Veja, ofendendo a sua honra, não é isso? Ofendendo a sua honra, né? E aí, eu te chamo no Perceba e digo, né? Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, né? Veja, o delegado, será que ele vai poder lavrar o auto de prisão em flagrante, né, de forma imediata, considerando que é um contexto de violência doméstica, que você afasta a Lei 9.099? Também não vai poder. Professor, mas por quê? Porque seria TC? Não. Veja, se você tem o requerimento da vítima, você tem um auto de prisão em flagrante lavrado. Mas veja, por quê? Porque, veja, o artigo 41 afasta a Lei 9.099. Não afasta? Se o artigo 41 afasta a Lei 9.099, eu não posso lavrar um termo circunstanciado em sede de injúria. Né? Em sede de injúria. Bem, e aí, professor? Então vai ter que ser flagrante? Flagrante. Mas veja, injúria é ação penal privada. Para o delegado lavrar um auto de prisão em flagrante, mesmo que seja em contexto doméstico, em que a vítima ela é vítima de injúria, né? A vítima figura como injúria, não é isso? A vítima figura como injúria. Veja, há necessidade aí do requerimento da vítima. Não é isso? Do requerimento da vítima. Tranquilo? Então, muito importante, né? Você tem aí uma ação penal privada. Bacana? Ação penal privada. Na área, agora aí, o nosso promotor, né? Autor da obra Crime Organizado, promotor Vinícius Marçal, né? Vinícius Marçal lançou agora a 3ª edição do livro Crime Organizado, né? Rapaz, eu recebi, a parte de delação premiada tá show de bola, né? Se você quer passar nos concursos de delegado de polícia, promotor de justiça, você tem que comprar o livro Crime Organizado, né? O melhor livro de crime organizado sobre essa temática, falando essa temática no momento. Eu aprovo esse livro aí. Meu parceiro, Vinícius Marçal, ex-delegado de polícia da minha turma, né? Tem que dar uma puxada aqui, né? Claro, jogador demais, PCDF 2004, né? Ele guarda lá. Volta pra cá. Então, veja, mesmo você tendo o injúria, né? Há necessidade aí da manifestação de vontade da vítima para que o delegado venha lavrar o auto de prisão em flagrante. Veja, aí você teria o requerimento da vítima, tá? Para que o delegado venha aí a lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, não é porque a vítima é injuriada em contexto doméstico que ela vai comparecer na delegacia, o delegado vai lavrar de forma imediata. Por quê? Porque a injúria se submete ainda à condição de procedibilidade para a lavratura do flagrante. Ué, por que ele deu um concluído aqui? Não é para concluir, não. Você está na área aí? Posso continuar? Vou continuar. Beleza. Agora, sabe o que aconteceu? Vamos lá, né? Posso continuar aqui? Posso continuar. Veja que a Mévia, ela foi lesionada. Veja que ela foi ameaçada, injuriada. E o Tício é daqueles caras que gosta de olhar o celular da menina, né? Da namorada. Olhou o celular e viu uma mensagem lá que ele não gostou. Ainda pegou o celular e jogou no chão.
de forma dolosa, bem, cometeu os delitos de lesão corporal, ameaça, injúria, não é isso? Lesão corporal, ameaça, injúria e dano. Professor, e aí? Ela representou, né, manifestou a vontade nos delitos que demandam manifestação. Na lesão corporal, veja, não há necessidade da representação dela. E aí, professor, o delegado vai lavrar o flagrante? O delegado vai lavrar o flagrante. Ah, sim, aí vai arbitrar a fiança. Aí eu venho cá e eu te chamo no PC e digo. Quando você raciocina com fiança, aí você tem que analisar as penas. As penas de todos os crimes? Todos os crimes. Você soma. E você, realizando o somatório das penas de todos os delitos que ele praticou, você vai verificar que vai ultrapassar o limite estabelecido lá no artigo 322. Aí, isso, né? Você vai ter um concurso de crimes aí. O delegado não vai poder arbitrar fiança. Beleza? Então você está no plantão, a vítima foi lesionada, ameaçada, injuriada, disse ainda pegou, quebrou o telefone da vítima, não é isso? Veja, quanto aos delitos que demandam necessariamente a manifestação de vontade, você tem que pegar a representação da vítima, né? Quanto aos delitos que não demandam, por exemplo, a lesão corporal, independente da vítima, manifestar o desejo no prosseguimento na lavratura do auto de prisão em flagrante, você vai lavrar. Bem, uma coisa muito interessante que você tem que ficar esperto. Dessa vez, a vítima chegou na delegacia e diz o seguinte: ô doutor, o que aconteceu? Olha, o Tício, veja, me agrediu em casa. Mas o que ele fez? Me deu diversos empurrões. Ah, entendi. Aí ela falou: olha, mas eu não quero que faça nada com ele não. Eu quero que apenas dê um aperto. Ao delegado: olha, quem aperta é cinto. Esses empurrões que ele te deu, veja, materializa a contravenção penal lá prevista no artigo 21, vias de fato. E eu tenho que dizer para você o seguinte: vias de fato, veja, contravenção penal, a ação penal é pública incondicionada. Muito embora seja via de fatos, que em regra iria se submeter à Lei 9.099, eis que no contexto doméstico eu tenho que afastar a aplicabilidade da Lei 9.099/95. Então, olha aqui, eu lavrando um flagrante, veja, instaurando um inquérito mediante o auto de prisão em flagrante, uma ocorrência de vias de fatos. Na área aí, né? Aí, ó, na área aí agora, ó, arroba professora Cláudia Barros, né? Professora Cláudia Barros, que vai participar do nosso rodízio hoje, né? Depois aqui, olha, nós iremos lá falar com o professor Montes, né? Isso, medicina legal, é o rodízio do Adelante. E depois a Cláudia Barros, convidada aí do rodízio do Adelante, né? Vai passar aí dicas acerca do delito, né? Crime impossível, né? Vai falar acerca do crime impossível, não é isso? A professora vai jogar duro demais, né? É isso aí. Vamos lá. Isso é o delito de alucinação, né? Deixa a professora falar que ela vai jogar duro. Vem pra cá, então. Tá. Então, você pode ter uma prisão em flagrante em sede de contravenção penal quando, por exemplo, essa contravenção ela ocorre no ambiente doméstico. Eu te dou um exemplo, claro, vias de fato. Entenderam? Aí fala assim: ô doutor, mas não prende não, porque não tem nenhuma lesão em mim, tá? Eu só vim aqui que é para ele ganhar um aperto. Ele me deu uns empurrões. Ah, tá, foi no ambiente doméstico, né? Mas faz um TC, não é TC não. Tem umas vítimas que até conhecem o procedimento, mas não é TC não, tá? Veja, é uma contravenção penal que, em regra, se submete a Lei 9.099, mas veja, aqui eu vou ter que afastar a Lei 9.099. Aí a vítima fala assim: mas espera aí, doutor, eu não quero que prenda. Inclusive, tem um artigo 41, né? Ele fala, a vítima, tem um artigo 41, você fugiu aqui agora da cabeça. Vem, agora não, né? Vem aqui então, chamando PC e digo. Veja que lá na Lei Maria da Penha, há previsão de dispositivo dizendo que aos crimes, 41 mesmo, para falar a verdade, né? Agora voltei aqui, 41, joguei duro. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Aí fala assim: olha, falou os crimes, e você falou agora que é contravenção penal. Perceba. Aí o delegado fala: olha, vítima, eu tenho que levar ao seu conhecimento que entendimento pacífico do STF, do STJ, que aqui você tem uma interpretação extensiva, né? Quando ele fala crimes, entende-se também contravenção penal.
é uma interpretação teleológica também, finalidade da lei é proteger a mulher de todo e qualquer tipo de agressão. Não só, por exemplo, de um contexto de lesão corporal, mas também, né, aquela mulher que é empurrada. Então, veja, tanto aos crimes como às contravenções penais, você tem aplicação da Lei Maria da Penha. Beleza? Entendimento pacificado do STF e STJ nesse sentido. Então, mesmo numa situação de contravenção penal, o delegado vai prender. Tá, professor, mas e aí? O que eu falei para você? Sempre que for realizar autuação de alguém, o delegado tem que ficar atento se é possível fiança. Né? Eu tenho o Tício, por exemplo, ele é um policial militar e realizou disparos de arma de fogo em local habitado. Isso, policial militar. Foi levado para a delegacia, apresentado à autoridade policial. O delegado lavrou o auto de prisão em flagrante, né, indiciando o Tício como incurso nas penas do artigo 15, lá da Lei 10.826. Aí você, né, vai lá no 15, e o 15 menciona disparar arma de fogo, não é isso? Ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena, reclusão de 2 a 4. Aí você tem que ficar esperto. Professor, por que eu tenho que ficar esperto? Já falou que é de 2 a 4? Então veja, o 322, ele menciona lá que o delegado pode arbitrar fiança, né? Se a pena não ultrapassar 4 anos. Né? Aí você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto por quê? Porque para o arbitramento de fiança, você deve considerar as causas de aumento. Sempre, sempre, sempre. Então veja, um policial militar realizou um disparo de arma de fogo em via pública. Foi levado para a delegacia. O delegado, ele vai olhar a escala penal aqui do disparo de arma de fogo, mas ele não pode esquecer das causas de aumento prevista lá no artigo 20, que menciona, ó, nos crimes previstos nos artigos 14 e 15, ó, disparo, né? Veja, aí ele fala, ó, a pena é aumentada na metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empregas referidos nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei. Veja, o policial militar, ele entra, né, dentro desse contexto. Então o delegado vai realizar a prisão em flagrante, mas não pode o quê? Arbitrar fiança. Entenderam ou não? Bacana. O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante pelo disparo de arma de fogo e não pode arbitrar fiança. O delegado. Porque eu tenho que te chamar no PCB e dizer o seguinte: todos os crimes previstos no Estatuto do Armamento são afiançáveis. Professor, tu está louco. Todos os crimes previstos no Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. Não estou louco, não. Se liga no que eu vou falar agora. Todos os crimes que estão previstos no Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. Mas veja, afiançáveis. O delegado pode arbitrar fiança como o juiz pode, mas perceba, o delegado só pode arbitrar fiança nos crimes cuja pena não seja superior a 4 anos. Entenderam ou não? Veja, quando você tem um crime, por exemplo, 16, né, porte de arma de fogo de uso restrito, é afiançável? É. Mas aonde? Na esfera judicial. Eu falei que todos os crimes são afiançáveis. Não falei que todos os crimes são afiançáveis pela autoridade policial? Olha aí o jogo duro. Olha aí o jogo duro. Entenderam ou não? Então, uma questão de prova, todos os crimes previstos no Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. Correto. Entenderam? É porque você sempre fica raciocinando com a fiança policial, Não, o juiz pode arbitrar fiança também. Entenderam? Então isso é importante, né? Fica ligado, viu o link? Aqui na Maria da Penha, joguei para o Estatuto, trabalhei com a causa de aumento, voltei para cá. Né? Veja, trabalhando com fiança, olha, tudo contexto fático que são apresentados num plantão policial. Beleza? Vamos inverter agora? Como assim, professor? Vamos inverter? Como assim? A média batendo notícia agora. Vem pra cá. É, porque o homem apanha. Aí na sua questão de prova, o examinador ele sai um pouco da regra, que a regra é a mulher apanhar. Aí ele inverte, coloca o homem apanhando e apresentando no seu plantão policial. E aí o procedimento do delegado? Vem cá então. Agora a Mévia bateu notícia. E aí a polícia levou a Mévia, ou melhor, vamos deixar a lesão para, né, mais embaixo. A Mévia é casada com o Tício. Aí a Mévia ameaçou o Tício, né? E o delegado a polícia levou a Mévia lá para a delegacia. Ameaçou o Tício. Qual o procedimento do delegado? O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante? O delegado não vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Delegado aí, veja, como é o contrário, há a possibilidade da aplicação da Lei 9.099. Aqui, quando a mulher ameaça o homem,
veja, a lavratura do termo circunstanciado. Aí vem a pegadinha que derruba. A ameaça não é um crime de ação penal pública condicionada à representação? Sim ou não? Sim, sim. Aí vem a perguntinha. Será que o delegado, para lavrar um termo circunstanciado, necessita da representação da vítima, quando eu tenho a ameaça? Ou seja, será que o Tício teria que representar para o delegado lavrar um termo circunstanciado? Aí, ó. Aí você cai. Aí você cai. Você cai. Professor, necessita sim, porque, veja, a ameaça, você tem a representação como condição de procedibilidade. Vem cá, filho. Aonde na Lei 9.099 está dizendo que o termo circunstanciado, quando a ação penal pública for condicionada à representação, somente poderá ser lavrado com a representação, ou seja, com a condição de procedibilidade. Aonde? Aonde? Professor, não, você viu lá no inquérito. Termo circunstanciado, nada fala. Diz o seguinte, o delegado de polícia que tomar conhecimento da infração penal de menor potencial ofensivo, lavrará. Entenderam? O delegado, independente da manifestação de vontade da vítima aqui, ele vai lavrar o termo circunstanciado. Porque a lavratura do termo de circunstanciado, com base na Lei 9.099/95, não se submete à condição de procedibilidade. Entenderam? Lá no inquérito você tem, né? Veja, os crimes em que ação penal, em crimes em que ação penal for pública, né, condicionada à representação, o inquérito policial somente será instaurado, né, mediante representação da vítima, né? Ou quando os crimes de ação penal privada, mediante requerimento da vítima, não tem? Aonde que na Lei 9.099 faz a exigência da condição de procedibilidade? Pode procurar. Não tem. Então o delegado aí vai lavrar o termo circunstanciado. Veja, pessoal, é claro, e eu estou raciocinando com a lei. É claro que na nossa prática é diferente, tá? Na nossa prática, agora prática, prática, não é a prática da sua prova, prática. Na prática, né, a gente geralmente lavra o termo circunstanciado se a vítima manifestar vontade. Deu para entender? Tá? Mas na prova, vem a pergunta, a lavratura do termo circunstanciado, quando é um crime menor potencial ofensivo, de ação penal pública condicionada à representação, há necessidade da representação como condição de procedibilidade para a lavratura do termo circunstanciado? Não. Não, por quê? A lei não há essa previsão na lei. Essa é uma questão muito importante. Beleza, tá. Aí a Tícia agora, veja, xingou, né? Veja, dando umas qualidades negativas aí ao Tício, né? Veja, a Mévia, melhor dizendo, xingou o Tício, né? Veja, cometeu crime de injúria. Foi levada para a delegacia, né? O delegado vai lavrar um termo circunstanciado. Beleza? Tomou conhecimento do fato, vai lavrar um termo circunstanciado. Professor, mas aí não seria prisão em flagrante? Professor, será que tem a possibilidade, por exemplo, às vezes ele está falando aí que vai lavrar o termo circunstanciado, sim. Mas será que poderia ocorrer a possibilidade da Mévia ser presa no caso da ameaça da injúria? Sim. Quando? Se ela não assinar o termo de compromisso de comparecer ao juizado especial. É isso? Se não comparecer ao juizado especial criminal, veja, a não assinatura do termo de compromisso irá impor a prisão em flagrante. Beleza? Tá, professor, mas peraí. Aí vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Isso. Mas o delegado vai ter que tomar mais uma providência? Sim. Qual? O que eu falei pra você? Tá aprendendo? Tá, olha a escala penal. Vai arbitrar a fiança, vai arbitrar a fiança. Entenderam? Aí vai arbitrar a fiança. Olha, não assinou o termo circunstanciado em sede de crime de menor potencial ofensivo? Lavratura do auto de prisão em flagrante. Beleza. Lavrou o auto de prisão em flagrante? Ou autuei. Se liga na fiança sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá autuando alguém? Se liga na fiança. É possível fiança ou não? Entenderam? Isso aí você tem que estar ligado, porque, veja, a polícia, que é um delegado, está ligado na possibilidade de fiança. A liberdade, né, é o segundo maior bem jurídico, né? O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Né? Então, o delegado tem que saber as possibilidades em que a pessoa pode ser posta em liberdade, né? Mesmo que provisória. Não é isso? Olha, o delegado tem que saber os casos em que é cabível a fiança. Já estamos indo aí para a aula do Montes. Beleza? Vem cá agora, não joga, vem cá, corre não. Então, veja, eu dei dois exemplos, né? Que eu inverti o caso. Aí, o que aconteceu, né? Falei pra você que a Mévia é casada com o Tício. E agora, rapaz, a Mévia deu-lhe um pau no Tício. Tício chegou lesionado lá na delegacia.
Ah, tá. Bem, você falou aí que nesse caso, né, veja, não iria configurar essa violência doméstica em que a lei, ou melhor dizendo, que não teria aí aplicabilidade da lei 11.343, né, professor? Porque, veja, a vítima é homem, né? Mas fica esperto. Ah, o delegado vai lavrar o termo circunstanciado? Não. Professor, peraí. Você está falando que o delegado não vai lavrar o termo circunstanciado? Não vai. Mas por que não? Vem cá, tem lesão corporal? Tem. Olha aqui comigo o artigo 129. Né? Pega o seu 129, parágrafo 9º. Olha o que o 129, parágrafo 9º fala, né? Veja a pena. Pega aí o 129, parágrafo 9º. Ele fala, ó, a pena de reclusão, né? Veja que a pena de reclusão, ela não ultrapassa os 3 anos, né? Se você pega o seu 129, parágrafo 9º, ele menciona, ó, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Se a detenção de 3 meses a 3 anos, no caso de lesão corporal, veja, entre companheiro, né, em que o companheiro é vítima, né? Eu não posso lavrar termo circunstanciado. Por quê? Porque não é crime de menor potencial ofensivo. Pera aí, professor, agora você me pegou. Porque você está me falando que se a mulher lesionar o homem, ela é presa em flagrante? Presa em flagrante. Então, mas isso aí não decorre da Lei João da Penha? Essa Lei João da Penha não existe não, filho. Não fica nessa, né, voando aí não, né? A Lei João, agora tem a Lei João da Penha, a mulher pode ser presa. Não, você é gerente focado, você é técnico. Veja, a mulher pode ser presa por quê? Porque a escala penal ultrapassa os 2 anos. Não se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Então o delegado não lavra termo circunstanciado. O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante por causa da escala penal, filho. Não é a Lei João da Penha, não fica viajando, não existe isso. Deu para entender isso? A mulher que agride um homem, ela pode ser presa em flagrante? Pode, né? Se for uma lesão corporal. Porque a pena seria de 3 meses, não é isso? Olha lá, vai lá, ó, lá no 129, parágrafo 9º, né? 129, parágrafo 9º. Veja, você tem uma pena, ela ultrapassa os 2 anos. Sim, prendeu? Vou prender? Vou. O que eu tenho que fazer quando eu prendo? O que eu tenho que fazer quando eu prendo? Olha seu raciocínio, pô, isso tem que estar na tua cabeça, guerreiro. Você é delegado. Você não está prendendo? Olha a cabeça, rápido. Ó, tô prendendo. Opa, deixa eu ver a pena. Você olhou a pena lá. Deixa eu ver a pena. Aí você olhou a pena lá. Ah, tá. Tô olhando a pena aqui, professor. Olha, veja, a pena é de 3 meses a 3 anos. Não ultrapassou os 4. Então, essa mulher ela vai ser presa, mas eu vou arbitrar fiança, claro. Entenderam? Tá. Outro detalhe importante. A vítima é homem, sim ou não? Sim. Se a vítima é homem, veja, em regra eu não estou tratando aqui da aplicabilidade da Lei 9.099, da Lei 11.340, beleza? Tá, porque você tem uma vítima homem. Tá, beleza. Veja, o artigo 41 afasta a Lei 9.099 nos casos de crimes, né? E aí, contravenção, o pensamento do STJ-STF, em sede de violência doméstica. Bacana. E em que você tem a vítima mulher no polo passivo. Bem, e quando você afasta o 9.099, você também afasta a representação como condição de procedibilidade quando você trata da lesão corporal leve e culposa, né? E você tem a ação penal pública incondicionada. E, veja, não foi por outro motivo que o STJ acabou simulando esse entendimento, né? Entendendo que a ação penal nos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico é uma ação penal pública incondicionada. Já que aqui eu não posso falar da aplicabilidade da lei 11.340, quando eu tenho um homem no polo passivo, né? É a regra. Veja, essa prisão da mulher, pelo delegado de polícia, vai demandar o quê? Representação da vítima, né? Vai demandar a representação da vítima. Então, veja, para que a mulher seja presa em flagrante, por ter agredido o homem, o delegado necessita de representação do homem.
Entenderam ou não? Aí o delegado fala, olha, ela te lesionou. Estou aqui necessitando da sua representação para, né, realizar a prisão dela em flagrante. Ele, então tá comigo, né? Doutor, vou pensar. Ele tem essa mania, aí fica pensando. Não sei se eu represento, se eu não represento. Vou pensar aqui se ela merece. Olha aí, ó, me lesionou tudo e tal. Entenderam? Então, se ele não manifesta a vontade e há uma questão de prova que a mulher é presa, veja, esse flagrante deve ser relaxado, porque é um flagrante legal. É um flagrante em que a ação penal é pública condicionada à representação, veja, e ocorreu a instauração do inquérito mediante o auto prisão em flagrante sem a representação da vítima. Entenderam ou não? Então esses casos aqui que eu abordei podem cair na sua prova. Coloca uma situação inversa em que a mulher é agressora, né, e o homem figura como vítima. Você tem que saber como você vai trabalhar com isso aqui. E isso, flagrante legal, né? Veja, o delegado realizou a prisão sem a condição de procedibilidade, né? Quando o homem é vítima, veja, o homem tem que representar para que a mulher seja presa pelo delito de lesão corporal, pena de 3 meses a 3 anos, ultrapassa o conceito de crime de menor potencial ofensivo, e aí você não pode aplicar a lei 9.099. É por isso que a mulher ela pode ser presa em flagrante, né? Você afasta a 9.099, ela é presa em flagrante, você pode reabilitar a fiança, mas essa prisão demanda de representação do homem quando é lesão corporal. Por quê? Porque quando o homem é vítima no crime de lesão corporal, a ação penal é pública condicionada à representação. Beleza? Então, revisão rápida, né? A gente jogou duro aqui, é claro. Agora eu vou te convidar, né? O Montes está na área. Montes está na área. Vamos bombar agora lá no Periscope do Montes, né? Coloca aí, Montes, o seu endereço. Montes vai colocar aí, ó. E olha lá, ó. Vamos lá, Montes. Coloca aí, joga duro demais. Coloca aí, olha, ó, @Prof. Montes. Vai jogar duro agora com medicina legal. Nós temos ainda a professora Cláudia Barros hoje, professor Rochester. Vai jogar duro. O time aí tá forte, beleza? Olha lá, ó, tá todo mundo na área aí para dar essas dicas. Beleza, então, pessoal? Então, ó, vamos lá para o Montes. Eu nem vou colocar a musiquinha aqui, que é para todo mundo correr lá. Obrigado aí, ó. Aulão adelante, beleza? Aulão adelante. Segura essas informações, essas pegadinhas aqui que a gente trabalhou hoje, pode aparecer na sua prova, tá? São mais de 300 itens, ó. E vamos, né, terminar de jogar duro lá no aulão. Beleza? Tranquilo, então. Prendeu? Pensa na fiança. Prendeu? Pensa na fiança. Vamos lá, então, galera. 2 minutos no ar. Aí, ó. É @Prof. Montes, né? 2 minutos no ar. Vou botar minha musiquinha aqui, então, hein, parceiro. Valeu, pessoal. Vou tomar uma água, tá certo? E vamos lá pro Montes. Beleza? Todo mundo lá. Vamos jogar duro agora, medicina legal. Hoje é rodízio de dicas. Prendeu, pensa na fiança, exato. Prendeu, pensa na fiança, direto. Adelante focado, jogando duro. Tchau, tchau.